As leis da natureza nada mais são que pensamentos matemáticos de Deus. Johannes Kepler. Olá, eu sou o professor Maurício, seja bem-vindo ao meu canal. Bora para mais um vídeo de aprendizagem? Bora! Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante, dar continuidade aí ao conteúdo que a gente está desenvolvendo com os meus alunos em sala. Você que é meu aluno, está na sequência dos conteúdos que está sendo trabalhado em sala. Você que está aqui de passagem, bora aprender um pouquinho de cone e esfera, beleza? Bora lá. Primeiro vamos falar sobre o volume do cone. Vamos lá. Essa figurinha aqui, bem bonitinha aqui, que é o nosso cone, tá? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo dele e eu vou ser bem direto, tá? Nós temos dois elementos importantes aqui no cone. Nós temos aqui o raio, né? O raio do cone, que é essa dimensão que está aqui, que a gente fez um triângulozinho aqui direitinho para representar onde que ele está, mas se você pegasse o diâmetro inteiro dele, a metade seria o raio. E essa dimensão aqui, que é a altura, beleza? Então tá. Então vamos fazer aqui para mim, vamos supor nesse exercício que o nosso raio aqui tem um valor de 4 centímetros, certo? Ok? E a nossa altura aqui, por exemplo, ela tem um outro valor. Eu coloco aqui ela como 12 de altura. Como é que eu calcularia? Então, o volume do cone é calculado basicamente como a área da base, tá? Representada por AB. Quem é a área da base? A base é um círculo. E como a gente sabe que a área de um círculo é calculado por πr ao quadrado, certo? Se ela é calculada por πr ao quadrado, na prática é o volume do cone, é ela, a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Veja, é parecidíssima com a forma do cilindro. Por quê? Se a gente fosse fazer aqui um cilindro em volta, opa, tá bom? A gente teria a noção que o volume do cone ela é 1/3 do valor do cilindro. Então, bora lá, vamos já para a conta. Então, beleza. O π nosso aqui é 3,14, certo? Então, o nosso raio, no nosso caso, aqui é 4 centímetros. Como é raio ao quadrado, eu vou colocar 4 ao quadrado, certo? E a altura, que é essa dimensão que está aqui, eu vou colocar ela 12, ok? Tudo isso aqui dividido por 3. Então, os elementos da fórmula foram o 4, que é o raio, o 12, que é a altura, e o π, que é o raio. Então, vamos lá. O 3,14, nós vamos pegar o 3,14 vezes o raio ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, certo? E 4 vezes 4 são 16. Vezes 12. Tudo isso dividido por 3, certo? Então, se eu multiplicar 3,14 vezes 16 vezes 12, eu vou ter, vamos fazer primeiro aqui 3,14 vezes 16, dá 50 vezes 24. Ok? O resultado vezes 12. Tá? Tudo isso aqui dividido por 3. Certo? Então, multipliquei 3,14 vezes 16, deu 50,24 vezes 12. O resultado de 50,24 vezes 12 dá 150,73. Ok? Dividido por 3, e aí nós temos o valor de 50,24. Qual a unidade? Se aqui eu estou fazendo
se o nosso cone tem 4 centímetros de raio e 12 centímetros de altura, é centímetros cúbicos. Vamos lá, se a gente for transformar em unidade a mais popular, que a gente conhece, né? Não apenas, nós teríamos aí 50,24 ml. Beleza? Que a unidade, a conversão é 1 por 1, tá bom? 50 centímetros a 50 ml. Beleza? Então tá, esse é o volume do cone. Agora vamos apresentar a próxima figura, que é a nossa esfera, beleza? Vamos pensar que essa esfera é essa figura, uma figura espacial. Nós temos aqui a nossa superfície esférica, todinha ela. E nós temos duas fórmulas que são importantes a gente guardar da esfera. A primeira é o volume dela. O volume é calculado por uma fórmula, 4πr ao cubo dividido por 3. Já a superfície, ou seja, o contorno dela inteira, tá? O contorno, a superfície inteira, se eu fosse quiser, só como fosse a área lateral de uma figura, é calculada como 4πr ao quadrado. Então vamos lá, o cálculo primário, vamos embora lá. Então vamos pegar o volume. O volume da esfera, você vai pegar lá, é 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3. E aí você me pergunta, o que eu preciso na esfera? Apenas o raio. E nesse caso aqui, eu vou dar para vocês aqui que esse nosso raio aqui tem um valor de 3 centímetros. Vamos supor que tenha 3 centímetros. É uma esfera pequenininha. Mas quanto que seria o volume? Então eu vou jogar na fórmula aqui, ó. O 4, o π que é 3,14, ok? O raio nosso aqui, como ele é 3, de onde se tirou 3? Daqui, professor. Ó. Beleza. Aqui, meu amigo. Isso. Dividido por 3. E aí eu tenho 4 vezes 3,14 vezes 3 ao cubo. Então, 4 vezes 3,14. E aí a gente tem que lembrar de quanto que dá 3 ao cubo. O 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, tá? E 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3, 27. E aí a gente agora vai multiplicar esses três valores por cima e vamos encontrar o valor do volume da nossa esfera. Se eu multiplicar os nossos três amigão aqui, ó, eu terei 339,12, certo? Tudo isso dividido por 3. E nós vamos ter de resultante, do resultado dele, o valor de 113,04. Como a unidade aqui a gente usou centímetro, vai ser centímetro cúbico. Tá bom? Ou, basicamente, como é 1 por 1, né? Ou 113,0,4 ml. Tá bom? ml para centímetro cúbico é só mudar a unidade. Tá? Mas, professor, e se eu quisesse saber? Então tá, o volume é quanto cabe de água aqui dentro. Tá? Vamos supor se a gente quisesse saber quanto que é o volume que comporta essa figura internamente, 113,04. E se eu quisesse a área externa, a superfície, ou seja, como fosse uma figura normal, uma área lateral. Então eu teria a área como 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. O 4 é o 4, o π é 3,14, tá bom? E o raio aqui no nosso caso é 3, 3 ao quadrado. Ok? Então pegaria 4 vezes 3,14
3 ao quadrado, vamos lá, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Tá bom? E aí eu pegaria 4 vezes 9, 36. 36 vezes 3,14. Tá bom? Então a gente pode até pegar uma calculadora. Vamos pegar aqui do ladinho a nossa calculadora. Eu vou manter aqui, vou pegar a calculadora. Tá? E aí a gente vai pegar o valor. 36 vezes 3,14. E eu tenho um total de 113,4 também. Isso. Não tem problema dar o mesmo valor, que é apenas aqui a aplicação da nossa fórmula, tá bom? Então, encontramos aqui o valor igual, mas não tem problema. Nem sempre vai acontecer a mesma coisa. Beleza? Então, tá aí o volume. A gente trabalhou com vocês com o volume do cone e agora com o volume da esfera e a área lateral da esfera. Beleza? Desde já agradeço aí a presença de vocês. Espero que tenhamos um novo encontro marcado. Um abraço. Valeu.